A paz do Senhor, meus amados, eu quero abençoá-los, desejar um feliz ano novo de 2021, que Deus nesse ano se faça cada vez mais presente e as suas experiências com Deus sejam libertadoras e transformadoras, abundantes de fruto. É o meu desejo de coração. Nós continuamos a transmitir via internet as nossas mensagens de domingo, até que nós possamos voltar aos cultos presenciais e talvez ainda continuemos a transmitir mesmo assim as mensagens online. Hoje eu gostaria de falar sobre duas coisas que são muito importantes. Uma é que são coisas que nós precisamos esquecer e outras são coisas que nós precisamos lembrar. Antes de mais nada, eu quero orar com você neste momento. Deus amado, Deus de toda graça e misericórdia, Deus de poder, Deus que liberta e transforma, que essa mensagem seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Traga vida, traga salvação, traga libertação, traga cada vez mais, Senhor Deus, a Tua presença e o Teu poder. Nós clamamos que o Senhor abençoe a casa que ouve essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria de ler primeiro a mensagem escrita pelo apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Ele fala assim: Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, amados. Esse primeiro personagem do Novo Testamento nos fala de algumas coisas que devem ser esquecidas. E ele está debatendo com o pessoal da igreja para a qual ele escreveu, mostrando que ele poderia se vangloriar de muitas coisas, porque afinal ele tinha uma carreira brilhante e era uma autoridade no meio do povo de Israel, uma pessoa cujo nome era conhecido em cada canto da nação israelita, um homem de poder que fez sua carreira perseguindo os cristãos, levando-os para julgamento e muitas vezes até para execução. Esse homem de tanta autoridade e poder, que era membro do Sinédrio, uma das partes do governo mais importante de Israel naquela época, e aquele homem, ele olha para todas as coisas, para a sua carreira sem mancha nenhuma, judeu de judeu, sendo fariseu, praticante de toda a lei, e ele diz que ele considera todas essas coisas como refúgio. Tendo uma carreira tão impressionante, tendo uma carreira de tanto sucesso para o seu nome, ele olha aquilo e diz: isso aqui é tudo perda, porque o que me importa mesmo é conhecer Jesus Cristo, conformar-me com Ele, participar dos seus sofrimentos, obedecer à sua vontade. É isso que você vai encontrar. Paulo diz que todos os seus sucessos do passado não são o suficiente para ele, são refúgio. O que importa é a intimidade com Cristo. Muito bem. Algumas pessoas vão olhar para o seu passado e dizer assim: tive um passado de glória, de grandes conquistas, eu fiz o meu nome, eu alcancei a minha riqueza. Mas outros, por outro lado, podem olhar para o seu passado e dizer: eu cometi falhas, eu estraguei tudo, eu acabei destruindo o meu nome. Uma característica das coisas que estão no passado é que elas não podem ser mudadas. O passado se tornou estático, como uma rocha. Ela é imutável e você não pode mais alterar o que se passou. Sejam coisas grandiosas, sejam coisas pequenas, mas você pode fazer algo muito grande e muito bonito com o que você tem agora no seu presente. Você pode fazer algo muito melhor e muito mais intenso com o instante que você vive agora. Se você resolver viver hoje
neste momento, debaixo da vontade de Deus, se você resolver agora aumentar a sua intensidade de comunhão com Deus, se você resolver neste momento obedecer à voz do Espírito Santo que lhe diz coisas, se você resolver neste momento conectar o seu coração com Deus. Então veja, uma das coisas que nós precisamos aprender sobre o passado, que ele já está escrito. E não existe uma borracha que vai apagar o seu passado. Pelo contrário, vai continuar lá. Mas o que eu aprendi, a minha vida não se resume apenas em acontecimentos passados, mas nas minhas escolhas feitas hoje. Ainda que eu tenha errado todo o meu passado, hoje eu posso escolher viver dentro da vontade do Senhor. Por isso, tanto faz se você teve uma vida de conquistas ou você teve fracassos, passado é passado. 2020 já ficou para trás e você não vai poder mudar os acontecimentos que se deram nele. Por exemplo, a pandemia já é história. Nós ainda estamos passando por esse momento, mas já é história. Não há mais como mudar o que já aconteceu. Porém, as escolhas que você pode fazer hoje alterarão sim o rumo da sua vida amanhã. Então, hoje é o tempo da decisão. Agora é o tempo de você intensificar a sua comunhão com Deus. Agora é o tempo de tomar decisões que afetarão a sua existência e a existência de outros. Aproveite o tempo de agora que lhe é dado por Deus. Por isso, pessoas que ficam presas ao passado, que não resolveram o seu passado, não colocaram seus erros debaixo da graça de Deus ou não entregaram as suas conquistas como dádivas de Deus em oferta ao Senhor, essas pessoas não conseguem viver o presente e por isso perdem a oportunidade de escrever o seu futuro. Que não seja assim com você, meu amado. Pelo contrário, que você seja como Paulo, que esqueceu-se das coisas que ficam para trás. O que importa é o agora. O que importa é o que você vai escolher neste momento. O que importa é o que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Muitas pessoas começaram bem e terminaram mal, porque fixaram-se no passado e não prestaram atenção em escrever os anos que ainda restavam da sua existência. Outros nem conseguiram sair do buraco em que estavam no passado, porque ficavam simplesmente voltando para ele. Amado, o tempo de agora é tempo de graça de Deus. O tempo de agora é o tempo de você reescrever a história da sua vida, cada vez melhor, cada vez mais cheia da presença de Deus, cada vez mais em obediência ao Criador. Então, a primeira coisa que eu quero desafiar você é esquecer o seu passado, que ele não tenha mais o poder de assombrar a sua vida. E você pode fazer isso se você tem erros a confessar, confesse-os, coloque na presença de Deus e receba a graça e o perdão. Há sim, muitas vezes, colheitas de semeaduras passadas, mas mesmo essas colheitas cessarão se você continuar semeando a boa semente da obediência à voz do Espírito Santo, à voz de Deus e ao ensino da palavra. Assim sendo, seu coração, sua vida, suas ações, seus ambientes serão lentamente transformados em algo mais lindo e belo, na mesma proporção em que você se dispõe a reescrever a sua história de acordo com a vontade de Deus. Esse é o primeiro desafio que eu quero deixar para você. Esqueça o passado, viva o hoje, viva agora, viva da maneira mais intensa na presença do Senhor que você puder. A segunda coisa vem de um outro personagem do Novo Testamento que era meio-irmão de Jesus, Tiago, também conhecido como o homem de joelhos de camelo, de tanto que ele ficava ajoelhado em oração. Esse homem, ele escreveu de uma maneira um tanto quanto abrupta, e ele escreveu mais ou menos assim. Tiago, capítulo 4,
versos 11 a 16. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala mal contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago, capítulo 4, versos 11 a 16. Essa segunda mensagem de um autor do Novo Testamento, que muitas vezes as pessoas pensam que se opõe diretamente a Paulo, mas na verdade complementam o pensamento de Paulo. Esse autor, Tiago, ele fala de uma coisa que nós devemos sempre ter em mente. Tiago é um homem um tanto quanto sincero, rudemente sincero. Ele não se importa se você vai se sentir bem ou não com o que ele escreve, mas ele se importa que você tenha a postura correta diante de Deus. E ele começa dizendo exatamente isso, que existem pessoas que têm o prazer de assumir o controle da vida dos outros e acham que têm o controle completo da sua vida. Para estes, Tiago diz praticamente, através desse texto, que você deve se lembrar que você não está no controle, você não está no comando. Você deve dizer para você mesmo o tempo todo: eu não estou no comando. Eu não estou no comando da vida dos outros, eu não estou no comando da minha própria vida. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. O futuro é uma incógnita para mim. Eu também não sei da caminhada de cada pessoa com o seu Criador. Muitas vezes, aquilo que para nós é uma questão que nunca foi problema, para outra é uma grande luta a ser resolvida. E a caminhada pessoal de Deus com aquela pessoa é dela com o seu Deus. E eu não posso julgar a caminhada daquele meu irmão. Por isso, Tiago começa dizendo: não falem mal uns dos outros, como quem pudesse controlar a vida do seu próximo. Nós não podemos fazer isso. Sim, nós devemos de algumas vezes chegar a uma pessoa e confrontá-la e dizer: olha, você precisa alterar isso antes que isso destrua a sua vida. Muitas vezes esse é o trabalho mais difícil dos pastores, de pegar uma pessoa, chamar para o escritório e dizer: olha, ou você corrige isso, ou isso vai destruir tudo que há de bom e belo na sua vida. Esse é um trabalho duro, mas necessário. É diferente do que está falando aqui. Quando falam mal uns dos outros, normalmente acontece quando a pessoa não está presente. Quando uma pessoa começa a julgar, condenar outra pessoa, como se ela mesma não tivesse defeitos. Uma das coisas que nós lemos no Novo Testamento é que quando nós corrigimos o nosso irmão, devemos corrigir com brandura, olhando para que nós mesmos não sejamos tentados. Por quê? Porque assim como aquele irmão pode falhar, cair em pecado, nós também podemos fraquejar. Talvez não na mesma área, mas sempre existe uma área que é o nosso ponto fraco, onde nós precisamos vigiar o tempo todo. Assim sendo, talvez eu nunca venha roubar ninguém, mas eu posso, por exemplo, pecar muito no orgulho. Já a outra pessoa não tem problema com orgulho, mas tem problema, muitas vezes, com a raiva, com a ira constante. Então nós observamos que cada pessoa tem a sua luta particular. E aquele que despreza o próximo, porque não tem o mesmo problema que ele mesmo, está se colocando no lugar de Deus. Nós precisamos entender que nós não controlamos a vida dos outros. Podemos, no máximo,
orientar e influenciar. Existem condições, posições de autoridade que servem para determinar aquilo que é comum a todos, mas cada pessoa responde por si diante de Deus. Você não vai responder pela decisão individual de cada pessoa, mas você vai responder pela influência que você exerce nelas. Por isso, não se ponha na condição de juiz do seu próximo, porque você não está no comando. Outra coisa que mostra essa tendência de nós acharmos que estamos no comando é quando nós planejamos, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos os negócios e ganharemos dinheiro. A primeira coisa, nós não sabemos para onde devemos ir. Isso deve estar sempre debaixo da direção do Senhor. Nós não sabemos o nosso próprio limite, não podemos dizer quanto tempo devemos estar neste ou naquele lugar. Isso pertence ao Senhor. Se Ele é Senhor de nossa vida, é Ele que determina aonde nós vamos e quanto tempo nós vamos para lá. Também os resultados não pertencem a nós. Nós podemos fazer negócios e ganhar muito dinheiro, mas podemos fazer negócios e dar tudo em nada. Quantas pessoas planejavam para o ano de 2020 e viram seus planos frustrados por causa da pandemia que veio atravessando tudo. Nós não sabemos o que nos acontecerá de manhã. E muitas vezes nós andamos ansiosos, nervosos e brigamos porque tentamos controlar aquilo que não deveria estar debaixo do nosso controle, mas debaixo da direção do Espírito Santo. Assim como Jesus disse a Nicodemos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são como o vento, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, meu amado, você deve buscar com ansiedade a direção de Deus. Sim, você deve planejar a sua vida. Ter uma agenda é importante. Só que lembre que Deus tem o direito de bagunçar a tua agenda sempre que Ele quiser. Quando você conseguir entender isso, quando você der a Deus o controle da sua agenda, então você poderá ser abençoado por Deus. Nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A pessoa que não tem agenda, ela muitas vezes não sabe nem para onde ir. É difícil muito Deus usar uma pessoa que não tem plano nem meta. A vida que não é avaliada nem merece ser vivida. Mas uma coisa você precisa entender, querido. Quando Deus puder interferir na sua agenda, Ele vai interferir. Quando Ele quiser interferir, Ele vai. Aqueles que não têm agenda, muitas vezes podem estar vivendo no pecado do relaxo, da falta de disciplina. Aqueles que têm agenda e colocam a agenda acima de Deus estão vivendo a arrogância que Tiago fala nesse texto. A sabedoria está em ter uma agenda, mas deixar ela aberta para o Espírito Santo de Deus. Portanto, querido, que a sua vida seja uma vida de esquecimento das coisas que ficaram para trás e de uma constante preocupação em que a vontade de Deus seja cumprida em cada momento da sua vida. E assim, planejando, obedecendo e sujeitando a Deus, você poderá, então, ter uma vida frutífera e plena, da qual você não terá arrependimento e terá sido uma bênção na terra. Esse é o meu desejo para você, a partir desse ano, que você seja uma pessoa que entenda que o passado está fechado, que você entregue o passado nas mãos de Deus e agora siga o momento presente, tomando as decisões corretas, planejando para o futuro, mas deixando o Espírito Santo livre para mudar a sua agenda no momento em que Ele quer. E que Deus faça de você bênção na terra, em nome de Jesus. Amém.